bem. Pessoal, bem-vindo, Nielson, nosso convidado, super bem-vindo. Estamos começando o ano de 2026, nossa primeira atividade oficial de 2026. Cozinhamos aí um pouquinho em janeiro e tal, mas estamos aí. Temos muita novidade esse ano. Esse é um ano que o que a gente cozinhou aí no ano passado, agora vamos botar na mesa, né? Tá cheio de coisa, muita atividade, fase completamente ativa agora no HBC, Brasil, Estados Unidos e Portugal, né, Ju? E por aí vão. Então, assim, já indo direto ao ponto, a gente, desde o ano passado, a gente teve uma mudança de estratégia no entendimento do que era a nossa comunidade, né? A gente entendeu que a nossa comunidade, para poder servir bem ao mundo e a si própria, ela precisava sair da casca unicamente técnica, né? E a gente entrar, expandir, não é ignorar a área técnica, mas é expandir da área técnica para onde o mundo precisa. Já que hoje é o dia, né, do Recordar é Viver, o dia do TBT, nós precisamos lembrar também do Milton Nascimento, né? A Vanella entrou aqui agora, eu lembro lá de Belzonte, né? Que o Milton Nascimento falava, todo artista tem que ir aonde o povo está, não é isso? Então, a gente precisa entender isso, né? A gente não pode falar português para uma plateia que fala russo. A gente tem que falar russo, né? Então, assim, o mundo é um mundo que a gente precisa aprender a levar esses conceitos nossos e inovar para o mundo de mercado, para o mundo de fazer negócio, para o mundo de fazer as coisas acontecerem, porque senão as coisas não acontecem, né? E isso é uma inovação do HBC, porque enquanto certificação é um posicionamento novo, é um posicionamento ousado, porque a princípio as certificações elas não entram nesse mundo comercial, mas a gente sempre foi o ovelha negra da família do mundo das certificações e com muito orgulho, né? Então temos zero problema de ser que sejamos a ovelha negra linda e maravilhosa, sem problema nenhum. Então, assim, eu acho que a gente está fazendo uma coisa boa. Do mesmo jeito que a gente ajudou há 10 anos atrás a estruturar esse mercado, depois vieram outras certificações que usaram e usam até hoje muito do pano de fundo que a gente criou. Agora nós vamos inovar de novo e vamos puxar o mercado para essa direção, né, de incentivar edificações, de incentivar incorporações, de incentivar projetos, né? Tem a casa, que nós vamos falar dela amanhã e tudo. Então, assim, é uma fase onde a gente está sendo chamado de verdade. Eu sinto isso, né? Que nós colocamos a fundação nesses últimos 10 anos, né? Ah, poxa, Alama, 10 anos para fazer uma fundação, né? Pois é, né? Porque o edifício é grande, entendeu? Mas é um chamado. A gente tem, eu vejo cada vez mais. Outro dia eu coloquei, era no Brasil, não sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil era um negócio de janeiro branco, né, de saúde mental, etc. Eu fiz alguns compartilhamentos de algumas histórias pessoais minhas e tudo, e a quantidade de comentários que as pessoas fizeram, né, e o quanto que a gente vê, assim, eu fiz uma postagem de ontem, não sei, falando de produto de limpeza, e relação disso com saúde mental, não só saúde fisiológica. A quantidade de pessoas que escreveu lá, meu, nunca imaginei que um produto de limpeza pudesse ser. Estou com a luz esquisita aqui, né? Eu estou com a claraboia e estou com a lâmpada. Então tá fazendo sombra assim, o grupo. A quantidade de pessoas que colocou lá, que a gente que não tinha noção, né, de que isso, de que produto de limpeza poderia ir nesses níveis, né? Então as pessoas têm uma visão muito direta, que não é errado, mas é rasa das coisas, né? Produto de limpeza vai dar no máximo alergia ou coriza, alguma coisa assim, depois que passou, passou. Ninguém associa que pode ter efeito neurotóxico de longo prazo, que pode ter efeito cancerígeno de longo prazo, que pode ter efeito na psique, né? Porque a psique ela é embasada no motor, que é o cérebro. Não existe psique sem o cérebro. Então, por aí vai. Então, resumindo, nós temos, além de negócios para fazer, nós temos uma missão para cumprir. E a missão
esta missão se cumpre através de negócios, através de educação, mas também através de casas, de empreendimentos, de hotéis, de quartos saudáveis. Então, assim, a gente tem que dar a cara a tapa ao mundo, nós temos que ir lá nesse mundo, nesse mundão de meu Deus aí, e fazer o máximo de casa que a gente puder saudável, fazer o máximo de prédio que a gente puder fazer saudável, fazer o máximo de quarto de hotel, saudável, ou seja, a gente tem que entregar para o mundo o nosso dom. O dom é o que foi dado, Deus deu, por isso chama dom. Então é dado, em inglês chama gift, que é presente, né? Então a gente recebeu um presente. Para quê? Para a gente dar para o mundo. E o mundo quer receber de que jeito? De negócio. Todo mundo aqui que tentou ficar fazendo muita coisa bonzinho demais, acabou não fazendo dinheiro e não indo para frente, né? Então, assim, a gente tem que tirar um pouquinho essa coisa técnica que a maioria dos pros tende a ser mais no dia a dia, que é uma coisa de que para fazer o bem você não pode, você tem que fazer de graça. Não, é o contrário, é o contrário. Para fazer bem em escala, você tem que ganhar e ganhar muito bem, porque aí as pessoas olham, porque a medida do mundo é o dinheiro. Então, assim, aí as pessoas vão medir você pelo dinheiro, né? E então tá tudo certo. Então, iniciando essa fase desse ano, que a gente já iniciou isso ano passado, estamos com vários pros aí, com parcerias com a gente, tudo tá bem interessante. A gente tá aí com o nosso querido Nielson, que eu vou passar a palavra para ele se apresentar e comunicar, mas aí o Nielson está abrindo, né, essa primeira atividade externa do HBC, com esse novo direcionamento de geração de negócios, de usar a comunidade do HBC como um hub para a gente poder crescer nesse mundo também, né? Então, quero agradecer aí ao Nielson por aceitar o convite. A gente se conhece há pouco tempo, mas já tem uma sinergia excelente, a começar pelo nome da empresa dele, Biocasa, que tem tudo a ver com a gente, e a essência dessa empresa vai ficar cada vez mais bio, na medida que ele vai aprofundando aqui com a gente. E além da Biocasa, ele vai explicar melhor que é uma imobiliária e tudo, ele tem essa atividade chamada Incorpora Comigo e tudo, que tem um olhar muito interessante. Se eu tivesse morando no Brasil, eu ia querer fazer muito com ele isso daí, e quem sabe a gente até faz sem estar morando no Brasil. Mas o Nielsen então vai conversar com a gente, tudo, um bate-papo, né? Depois, se quiser, a gente aprofunda com ele mais. Mas aí, então, Nielsen, muito obrigado. Estamos muito felizes de estar com essa parceria aí com você. E a sala é sua. Muito obrigado, Alan, né, e o pessoal aqui que está nos ouvindo. Parar um tempinho para escutar outras pessoas é bem relevante. Parabéns pelo projeto, né? Indiretamente, eu conhecia o HBC, por causa até do nosso sócio, a Biomassa, né? Mas a gente vem estreitando os laços nos últimos meses e cada vez mais a gente enxerga que propósitos iguais têm que caminhar juntos, né? Então, o HBC é uma atividade extremamente complementar à Biocasa. Estamos no caminho certo. Obrigado pelo tempo. Pessoal, eu não preparei nem meia dúzia de slides aqui, porque eu gosto de fazer um bate-papo, né? Ninguém veio aqui dar aula, ninguém, não é nada disso. Porque aqui é uma troca de experiências, né? A somatória dos nossos conhecimentos vão fazer, né, a nossa noite ser um pouco melhor. Eu fui muito tempo executivo, até me apresentando um pouco. Eu fiquei muito tempo gerenciando, né? Fui diretor de empresas, gerenciei algumas grandes empresas no Brasil, desde o segmento de PET, eletroeletrônicos, e a minha última passagem, antes de resolver empreender, foi no Grupo Sangoban, né? Eu fiquei muito tempo na Telha Norte, provavelmente alguns de vocês conhecem o Home Center, né? Então, cuidava lá da área de omnicanalidade, que é a integração dos canais digitais, o programa Obra-Prima, entre outras coisas dentro do braço da Telha Norte. Tem 22 anos aí nesse mundo de varejo, né? E há 3 anos, né, estamos indo para o quarto ano, tomei uma decisão de abrir o meu negócio, né? Eu decidi parar de fazer os outros ganharem dinheiro através do nosso tempo e comecei a vender o meu tempo de uma maneira mais estruturada para mim mesmo. E fundamos a Biocasa. Na ocasião, né, nós somos hoje 4 sócios, sou eu, Ricardo, Teodoro e Luiz,
mas eu estou à frente aí da direção geral, né? E obrigado novamente pelo espaço. E eu queria entrar no tema de hoje. O tema de hoje é exatamente esse, né? Se você, na sua atividade, porque o nosso público aqui, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é um profissional especificador ali dentro do segmento da construção civil, a maior parte do público, né, do HBC é esse público, e principalmente o arquiteto, ele tem um cunho artístico, ele tem a capacidade de enxergar uma gleba, em cima daquela gleba conseguir idealizar um projeto extraordinário. Só que na maioria das vezes, né, você fazer um projeto de uma casa, um prédio, um loteamento, ele tem um valor pela hora trabalhada, né, de vocês, mas o arquiteto, o engenheiro, na maioria das vezes, ele sofre com um grande problema que é a recorrência de fluxo de caixa na empresa. Ele está sempre tendo que vender um outro projeto, um outro projeto, um outro projeto. Você vende um projeto hoje, esse cliente que comprou um projeto, talvez ele nunca mais vai comprar um projeto com você, ou se for um projeto corporativo, ele vai demorar 4, 5, 6 anos para comprar um outro projeto com você. O engenheiro é a mesma situação, né? Ele está gerenciando uma obra atrás da outra, fazendo um projeto complementar. Então, os arquitetos e engenheiros, né, com as suas atividades, seus escritórios, ou prestando serviço para alguém, ele começa a ter uma escassez de escala de faturamento, né? Então, tem grandes escritórios no Brasil, com várias pessoas trabalhando, mas mesmo os maiores escritórios de arquitetura do Brasil, eles não ganham tanto como um incorporador. E é aqui que eu começo a fazer algumas provocações para vocês pensarem um pouco mais no empreendedorismo. Mas a gente vai chegar lá no final da conversa, né? Estou contando um pouco do final, onde eu quero chegar no final. Mas é todo mundo refletir que é possível mudar de lado um pouco na mesa, ao invés de um prestador de serviço, né, uma empresa contratada por uma grande incorporação imobiliária, começar a estar do outro lado da mesa, na mesa do incorporador. Ah, Nelson, mas precisa de muito dinheiro para ser incorporador. Aí, quebrando algumas crenças. Não precisa ter muito dinheiro para ser um incorporador. Precisa ter dinheiro para fazer uma incorporação, mas não necessariamente precisa ser o seu dinheiro. Então, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria de trazer algumas essências aqui do mundo atual e o que a gente está enxergando para os próximos anos. A primeira coisa que o mercado imobiliário ele precisa sempre enxergar é o desenvolvimento de um produto de alta liquidez. Então, se você quer começar a empreender nesse mercado, a primeira coisa que você tem que ter uma visão é o que aquele mercado, né, que aquele terreno, né, tudo começa pelo terreno. Então, a gente precisa ter um terreno. Não tem como ter uma edificação se não houver um terreno. Então, na maioria das vezes, quando chega para um arquiteto, um cliente, às vezes ele já comprou o terreno. E aí vocês têm que adaptar o projeto de acordo com o terreno que já foi comprado. Se vocês conseguem chegar um pouco antes, né, inclusive contribuir para a compra do terreno, as coisas começam a evoluir. Então, temos um terreno. Vamos desenvolver um produto de altíssima liquidez dentro desse terreno, fazendo um estudo de mercado, o que é a renda per capita da população, qual que é o coeficiente de aproveitamento daquele terreno, qual que é o plano diretor, enfim, vocês entendem isso muito mais do que eu, inclusive não sou arquiteto, sou administrador e formado em finanças pelo IBMEC. Quando você tem toda a vocação daquele terreno na construção de um projeto, você começa a se ter um produto de alta liquidez. E não necessariamente é um produto que tem que ser um cunho artístico, ele precisa ter um cunho comercial. Pô, às vezes o que vocês estão idealizando para aquele empreendimento não é o que o mercado vai absorver. Então, por isso que é muito importante ter um estudo de mercado, dados, fatos, e cada vez mais a inteligência artificial vem contribuindo muito para que essa coleta de dados ela seja feita muito mais rápido do que era antes. Né? Antes, para você fazer uma análise de uma vocação de um terreno, era uma complexidade muito grande. Hoje, com a evolução, graças a Deus, está mais fácil. Só que a partir do momento que você desenvolveu esse produto de alta liquidez, qual que é o segundo pilar que eu gosto de dizer? Você tem o produto, mas para você materializar aquele produto, você precisa de uma arquitetura financeira. Isso tem que ser pensado de maneira complementar. Então, o que é uma arquitetura financeira? Hoje você tem bancos que financiam uma corporação, você tem fundos que financiam,
você tem uma estruturação de CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliário, você tem FDICs, você tem emissão de debenture. O intuito de hoje não é ser muito técnico também na parte financeira, mas vocês têm a parte de consórcio, vocês têm a parte de tokenização, é um tema que depois a gente pode um dia marcar. Só para falar de tokenização dá aí uma conversa gigante, mas não a tokenização da custódia do imóvel, a matrícula, a tokenização de uma emissão de uma nota comercial, captar recursos numa blockchain, por exemplo, o mercado Bitcoin, Foxbit, que é o mesmo lugar que o pessoal investe em criptomoeda, eles podem investir no empreendimento imobiliário. Isso tem funcionado muito bem. Da captação do crédito ponte, aquele crédito semente que a gente fala que é antes do registro de incorporação de uma incorporação. Então, a partir do momento que você começa a pensar num produto de alta liquidez, que é o primeiro pilar, o segundo pilar é a arquitetura financeira para viabilizar esse empreendimento, aí nada adianta ter um bom produto e ter dinheiro e não ter quem construa. Vocês que estão todo dia aí vivenciando, dia após dia, o funcionário, o colaborador da construção civil, o pedreiro, o carpinteiro, ele envelhece um ano, né? Cada ano que passa, ele envelhece um ano. Não tem novos entrantes na construção civil. O jovem de 15 anos, a chance de ele ser um pedreiro com 20, hoje em dia no Brasil é zero. Então, quem tem uma empresa que depende de construção, com mão de obra barata, com uma alvenaria convencional, um empilhamento de tijolos de maneira artesanal, nos próximos 5 anos vai haver um apagão de mão de obra. Então, complementando aqui esse tripé, é ter um produto de altíssima liquidez, não aquele que você acha que é liquidez, é com fatos e dados do mercado. Uma arquitetura financeira que complementa esse produto de alta liquidez. E o terceiro pilar é a industrialização da construção civil, usando sistemas construtivos industriais, por exemplo, steel frame, light wall, wood frame, painel CIP, biomassa do Brasil. E eu defendo muito uma inteligência multiconstrutiva. Não é o steel frame, não é melhor que o wood frame, que não é melhor que o light wall. É para aquele projeto, inclusive, nós podemos ter uma complementariedade de sistemas construtivos. E, exemplo, pode ser um prédio de bloco estrutural com um salão de festa e a portaria em steel frame, por exemplo. Nós podemos ter um prédio de alvenaria de concreto armado com a fachada de steel frame ou de light wall, uma fachada leve. Então, a gente tem que defender o sistema construtivo industrializado e cada vez mais tirar a mão de obra do canteiro. E o canteiro ser, literalmente, um lugar de integrar as partes, não de produzir as partes. Então, se produz na fábrica e monta no canteiro de obra. E aqui eu faço uma conexão com o que vocês já fazem dentro do HBC, que eu acho extraordinário. Se a gente tem um projeto pensado com saúde e bem-estar, se a gente tem um funding pensando em o que vai viabilizar esse empreendimento, e a gente soma com a industrialização da construção civil, que tem diversas características que contribuem para toda a certificação da HBC, eu posso garantir a vocês que vocês vão estar a anos-luz dos incorporadores atuais que existem no Brasil hoje. Eu não posso citar nomes, mas a gente presta consultoria para grandes incorporadoras, empreendimentos com VGVs bilionários, e todos eles estão batendo cabeça de como conseguir fazer esse tripé funcionar. Ter um alto produto, ter funding e ter a industrialização da construção civil. Principalmente a industrialização da construção civil. Todas as grandes incorporadoras tradicionais do país vêm batendo cabeça. E como fazer encaixar. Como pensar na saúde e bem-estar, porque quando eu conversei muito com o Alan sobre o que mais me chamou a atenção no HBC, eu sempre vou trazer um cunho comercial de empreendedorismo. Estou aqui para discutir se o projeto é bonito ou feio. Né? Esses dias eu estava numa conversa com o Manuel sobre isso. Manuel, para mim não interessa se o projeto é bonito ou feio, brinquei com ele. Esquece a cabeça de artista. A gente tem que pensar o que o mercado compra, o que ele absorve, qual a velocidade de absorção, onde vai ser o funding. A gente tem que começar a trazer para dentro dos nossos escritórios de arquitetura e engenharia esse olhar
financeiro, comercial, de vendas, porque vocês vão conseguir mudar de fase, né? Então, eu faço uma pausa aqui, Alan, se você quiser contribuir, mas eu não poderia deixar de citar esses três pilares, que são os pilares que a Biocasa ela acredita, e a gente pode ir aprofundando um pouco mais aí daqui para. Não, maravilhoso. Eu queria fazer só dois comentários. O primeiro, lembrar não, dizer, né, que eu não falei no início, que o Nielson, ele vem de uma sociedade com o Ricardo da biomassa. Vocês conhecem bem a biomassa da Amostra Casa Saudável e tudo. Então, é uma expansão que o Ricardo fez de entrar na área de corretagem e de incorporação. E foi a partir daí que a gente entrou em contato com o Nielson, que toca na prática, apesar dele ser sócio do Ricardo, mas na prática quem toca a biocasa é o Nielson. E a segunda coisa, Nielson, que você por último aí comentou, que eu, assim, a industrialização e a comercialização, né, são elementos que a gente. Eu li um livro chamado Good to Great, há 200 anos atrás. E, e esse livro, em português, eu não lembro o nome dele, mas depois eu coloco no grupo lá para quem quiser saber, eu ponho o nome lá no grupo, ou quem quiser pesquisar aí, Good to Great no Google, que ele fala de como criar empresas excelentes, né? E ele fala uma coisa, e aquilo mudou minha vida para sempre, que é sair da escravidão do ou e entrar na liberdade do e. Então, quando você fala de empreendimentos replicáveis, porque são industrializados, e com alta rentabilidade, você não precisa falar ou isto, isso aí, Vanelli, empresas feitas para vencer, isso aí. Você não precisa falar ou comercialização e replicabilidade ou saúde, bem-estar e beleza estética. Você pode falar e, né? Porque a gente vê muito, e eu tenho certeza que todo mundo aqui morre do coração quando a gente vê esses projetos Minha Casa Minha Vida ou projetos de baixa renda completamente desprovido de beleza, de arquitetura, de não sei o que não custa nada, custa só boa vontade, uma boa arquiteta ali para poder desenhar, mas a quantidade de concreto vai ser a mesma, né? Então não tem que ser feio e não tem que ser insalubre para poder ser rentável e replicável, né? Então esses são os meus dois únicos comentários. É, e faz total sentido, né? E a gente vem discutindo isso, eu e o Alan. Por que que uma casa, Minha Casa Minha Vida, uma casa de R$ 200 mil, ela não pode ser concebida de uma maneira que vai pensar na saúde e bem-estar daquele morador? De uma maneira industrial, replicada, que a pessoa vai ter um conforto térmico, acústico, um conforto de usar produtos que não são cancerígenos, por exemplo. Nada. E as contas que a gente tem feito, inclusive, tem alguns casos que fica mais barato seguir o procedimento dos produtos de saúde e bem-estar do que a gente está acostumado, está entranhado nas. É que a pessoa, né, o incorporador, principalmente no país, eu gosto muito de bater no incorporador, porque ele, querendo ou não, ele é o dono do empreendimento. Então, se não começar por ele a mudança dessa cabeça, é difícil descer para os outros degraus, né? Às vezes, inclusive nas empresas, os arquitetos participam de uma certificação da HBC, chega lá na reunião de diretoria, o presidente da incorporadora está na mesa, fala: isso aí ninguém compra, isso aí ninguém se preocupa com sustentabilidade. Meu cliente não pergunta sobre isso. E morre o assunto e vocês não conseguem implantar aquilo que é melhor porque o diretor não compra a ideia, o dono da incorporadora não compra a ideia. Eu decidi, e isso nasceu no coração de um sócio nosso, que é o Teodoro, que é o programa do Incorpora Comigo, eu decidi mudar o lado da mesa. Não vamos tentar mudar os grandes incorporadores. Vamos fazer vocês que têm tudo na mão, que têm o conhecimento técnico, que acreditam na saúde e bem-estar, que acreditam na industrialização, começarem a fazer as próprias incorporações. Ah, Nelson, mas eu já vou começar incorporando em empreendimento de 100 milhões? Não, quando eu falo incorporar, vamos fazer um predinho de 12 apartamentos,
num terreno de 500 metros e fazer um VGV de 5 milhões, e se você tiver aí uns 250 mil no bolso, ou arrumar um investidor que tem 250 mil, a gente já viabiliza um prédio de 5 milhões, e vocês colocam esse lucro no bolso, vocês vão ser o arquiteto do projeto, o engenheiro do projeto, o administrador de obra, cada um aqui opera de uma forma, né? E vocês começam a produzir os próprios imóveis, aí a comunidade do Incorpora Comigo, ela começa a produzir diversos empreendimentos pensando em industrialização e saúde e bem-estar no Brasil como um todo, e quiçá depois, né, em outros lugares do mundo, mas a princípio no Brasil, os grandes incorporadores vão falar: o que está acontecendo? Tem esse monte de gente, esse monte de arquitetos, esse monte de engenheiro resolveu agora também fazer aquilo que só eu fazia. Porque dá para contar, né? O Brasil tem 100 grandes incorporadoras, mas não precisa só ter 100, tem espaço. E a gente não concorre com as grandes, porque o déficit habitacional do Brasil ele é gigantesco. Então ninguém é concorrente. A gente tem muito espaço, muita demanda, muito mercado. Só um comentário, Nelson. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, os pequenos incorporadores, isso que você está incentivando aqui, isso é a coisa mais comum que tem aqui, né? Então é um cara que pega e faz uma casa e vende aquela casa, depois vai fazer a outra e vende a outra, só que em cada casa, né, aí, por exemplo, que não precisa ser só baixa renda, pode ser alta renda também, não tem problema nenhum. Claro. Então, eu conheço aqui o HBC, nós estamos lidando com vários aqui. Tem um aqui muito próximo. O cara começou fazendo uma casinha, uma casinha, uma casinha, e hoje ele faz entre 7 e 14 casas, mais ou menos, todas elas de alto padrão. A média de lucro de cada uma delas, né, é de US$ 300 mil, mas se fosse no Brasil seria de R$ 300 mil, tá? Então, ele vai fazer aí, vamos botar na média, 10 casas por ano, porque ele já pegou o jeito. Tem uns 5, 10 anos que ele faz. 10 casas por ano. Ele faz 3 milhões. Não precisa ser a Cirela, entendeu? Com bilhões. Meu, eu acho que 3 milhões por ano é um bom rendimento para a maioria dos que estão aqui na sala, eu incluso, entendeu? Eu, se eu fizer 3 milhões livre por ano, eu estou feliz, não é não? Todos nós, com certeza. E, por exemplo, 3 milhões por ano de lucro no escritório de arquitetura tem que ser um escritório muito consolidado para conseguir um lucro desse no escritório de arquitetura. E, e aqui eu gostei do seu exemplo do E, né? E. Não é que você precisa deixar de ter o escritório. Você vai continuar tendo escritório, vai usar o conhecimento que tem e vai complementar o escritório também construindo, porque a incorporação ela não é um lucro de curtíssimo prazo, ela é um lucro de médio e longo prazo, porque até você construir uma casa, até você ter um empreendimento, principalmente um prédio, hoje você tem em torno de 2 a 6 anos, mais ou menos, o ciclo médio de uma incorporação, né? Depende do tamanho do empreendimento. Só que se você também nunca começar, você nunca chega nesse, né, nesse sexto ano aí. Mas o que o programa Incorpora Comigo realmente pensa é exatamente isso. Vamos ajudar a formar a nova leva de incorporadores do país e o pequeno incorporador. E aí eu vou fazendo uma analogia que a nossa empresa se chama Biocasa, a imobiliária do futuro. Então, por que da imobiliária do futuro? Eu estou falando de incorporação. Porque, infelizmente, no Brasil, hoje sou corretor de imóveis, a gente tem já 7 escritórios no país, né? A gente tem João Pessoa, Recife, Florianópolis e quatro escritórios no estado de São Paulo. Todos eles são imobiliários. E por que a gente se promove como uma imobiliária do futuro? Porque o corretor de imóveis no Brasil, ele participa em torno de 50% das transações imobiliárias que existem no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que é 98%. Lá tem uma obrigatoriedade de você ter um corretor. O Brasil não tem uma obrigatoriedade e ainda, devido à falta da formação dos corretores no Brasil, muitas das vezes o corretor é visto como um custo na intermediação imobiliária. Ninguém gosta de pagar aquele 6%.
Aí você tem diversas placas, né? Direto com o proprietário. Então, o corretor de imóveis no Brasil, ele é uma profissão extremamente marginalizada. Aí tem mudando, né? Que hoje tem muito digital influencer, muito corretor ganhando espaço, mas ainda é a minoria. Diferente dos países desenvolvidos, europeus, Estados Unidos, que o corretor de imóveis é como se fosse o cardiologista da família, o médico da família. Ele contribui para o investimento, para o desenvolvimento imobiliário, ele sugere melhorias para o incorporador, ele tem uma figura muito mais ativa. E nós vamos chegar nisso ainda no Brasil. E trazendo esse conceito, o que a gente tem feito? Já que o corretor é o primeiro que chega na negociação, se ele entende essa jornada inteira, né, porque a Biocasa ela é uma plataforma, foi se o Alan deixar, eu mostro só um slide mais no final, ela é uma plataforma que conecta desde a escolha do terreno até o pós-obra. Esse corretor, que é o nosso ponto de contato do cliente, ele ajuda o cliente nessa jornada. Então, ele vai ajudar a explicar sobre industrialização. Por que no Brasil não se vende mais steel frame? Eu falo com propriedade. Porque todo mundo está pensando em dobrar aço. Está todo mundo pensando em fabricar o aço, em abrir fábricas gigantes. E o que adianta você ter uma fábrica gigante de aço se o corretor fala mal do steel frame na ponta porque ele desconhece o steel frame? Né? Casa dos Três Porquinhos, Vai Voar, Casa de Papelão, tem diversas coisas que os corretores falam do steel. Então, você precisa ter um time de vendas na ponta, desde a concepção do terreno, sabendo o que é industrialização, a importância do posicionamento do sol naquele empreendimento, que vai mudar o calor no quarto que aquele cliente vai dormir, que vai mudar o conforto do sono dele, que isso vai melhorar ou piorar a qualidade de vida dele. Então, ter corretores que conseguem explicar não só imóveis que vão ser construídos, mas imóveis prontos. Porque hoje vocês, por exemplo, vocês podem fazer projetos maravilhosos. Quantas vezes o arquiteto tem que demonstrar a casa para o cliente, porque senão ele não consegue vender a casa, que é uma casa de alto padrão, principalmente, que é uma casa automatizada, com circuito hidráulico PEX, automação, circuitos elétricos, steel frame, porque o corretor não consegue explicar. Eu já participei diversas vezes do arquiteto ter que estar junto para conseguir vender a casa. E não deveria ser assim. O Alan até me corrige, eu já estive nos Estados Unidos algumas vezes, mas sempre mora aí. É assim, o corretor ele faz parte do negócio. No Brasil não é assim e nós estamos mudando isso para que cada família tenha o seu corretor, que ajuda nesse desenvolvimento todo, né? Pensando no contexto, não só numa parte. Não adianta nada também vocês, né? Vamos dizer a Fabiola, por exemplo, que está vendo aqui na minha tela. Não adianta nada a Fabiola resolver incorporar, fazer um empreendimento industrial, com saúde, com bem-estar, tudo pensado. Um alto produto de liquidez, tem dinheiro, funding e produto industrializado. Só que na hora de quem for vender, ele simplesmente falar: aqui é o quarto, aqui é a sala, ali é a cozinha. O que adiantou tudo que foi concebido naquele projeto não ser apresentado da maneira correta? Então, não adianta nada ter uma Ferrari com uma pessoa que não sabe dirigir uma bicicleta. Então, quando a Biocasa ela virou essa imobiliária do futuro, é para fazer essa provocação de vamos mudar o mercado, a mentalidade dos corretores de imóveis, estimular os arquitetos e o engenheiro que dê o próximo passo, comece a empreender. Aí começam algumas provocações mais a fundo, Alan. Não sei se vocês sabem, mas a Cirela constrói um prédio inteiro, sei lá, prédios de VGV de 400 milhões de reais, sem colocar um centavo do dinheiro dela. Não sei se vocês têm essa visão, mas a Cirela constrói prédios, não estou usando ela como exemplo, que é a maior incorporadora do país, A sem maioria dos colocar incorporadores estabelecidos não põe R$ 1. nem um centavo. Como que isso funciona? Até se vocês quiserem anotar, eu vou passar um passo a passo para a gente refletir junto. A primeira coisa que tem que ser feita é a escolha do terreno. Então, vocês vão analisar vários terrenos. E a primeira regra da incorporação imobiliária é nunca o terreno vai ser comprado. É a primeira regra. E a segunda regra da incorporação imobiliária é nunca esqueça a primeira.
Se você começa investindo num terreno, você está se descapitalizando. Então, a primeira regra é fazer uma parceria com o dono do terreno, numa permuta física ou financeira. Mas, Nelson, por que ele faria uma permuta e não venderia? Porque quando ele entra na permuta, no negócio, aquele terreno dele vai valer muito mais. Vamos dizer que ele seja um valor presente hoje de 10 milhões de reais o terreno. Se ele entrar numa permuta física, vai receber em unidades ali na frente, na média do Brasil hoje, ele dobra o patrimônio. Aqueles 10 milhões dele no final do projeto vão ser em torno de 20 milhões, mais ou menos essa média. Então, ele entrar no negócio com vocês vai ser altamente rentável para eles e vocês não se descapitalizar. Então, já temos o terreno e temos uma permuta do terreno. Isso tem toda uma estrutura jurídica para garantir a segurança a vocês e a Biocasa está estudando. Bom, vamos para o próximo passo. Para que eu comece a vender esse empreendimento, eu preciso chegar até um famoso registro de incorporação. Mas para chegar até o registro de incorporação, tem que ter uma constituição de uma SPE, que é um CNPJ específico, tem que ter o projeto, tem que ter a aprovação na prefeitura, tem que ter o patrimônio de afetação, tem todo um rito para chegar até o registro de incorporação. Para chegar até o registro de incorporação, ele vai consumir, em média, pensando já no stand de vendas, para a gente começar a vender, 5% do VGV. Então, se você vai fazer um empreendimento de 10 milhões, você precisa ter mais ou menos 500 mil reais. Esses 500 mil reais, da onde vem isso? Usando o que as grandes incorporadoras fazem. Ou elas colocam algum imóvel delas em garantia, para dar um lastro real e eles pegam esse dinheiro no banco, ou eles trazem o grupo de investidores. Por exemplo, a comunidade do HBC poderia se autofinanciar aqui, se a gente fosse pensar assim, vamos fazer, né, um prédio sustentável, com saúde, com bem-estar industrial. Cada um aqui nessa sala, temos algumas pessoas envolvidas, cada um vai aportar 50 mil reais nesse prédio. Se todo mundo fizer força aqui, arruma 50 mil reais. E vamos chegar até o registro de incorporação juntos, que é o grupo de investidores na SCP, que é a Sociedade de Contas de Participação, que todo grande incorporador tem aqueles amigos ricos que ele joga tênis, joga gol, e investem nos empreendimentos dele. Chegamos no registro de incorporação. Quando a gente chega no registro de incorporação, aí que começa o jogo. E aí é onde entra a minha parte mais forte, que é a Biocasa. Vamos vender. A venda é o melhor financiamento que um incorporador tem. Monta stand de venda, põe time completo e começa a vender. Quando você começa a vender e chega na média 30% da venda daquele empreendimento, vocês concordam que é um empreendimento já validado, que deu certo e já vendeu 30%? Qualquer banco, mesmo que vocês não tenham capacidade financeira, ele empresta dinheiro para esse empreendimento. Porque ele tem patrimônio de afetação, ele tem SPE, ele seguiu tudo que pede a lei, né, 4591 ou a 6766. Ele estruturou tudo e o banco financia os outros 70% para vocês. Então, da onde que a gente tirou dinheiro do bolso nessa conversa? Nada. É só saber jogar o jogo. É saber ter os acessos, é saber onde são os bancos, onde são os fundos, a parte jurídica, a parte contábil, a parte financeira. É só montar o quebra-cabeça. Faz sentido aqui? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. A gente pode parar aqui para... Não sei se vale a pena abrir perguntas, mas fiquem à vontade aí, né? Mas eu estou dando um contexto, fazendo uma provocação. Primeiro, a maioria de vocês são arquitetos. Você vai cobrar o projeto do teu próprio empreendimento? Vai. Só que você vai receber na permuta. Então, você já não tem custo de projeto. De cara. Você não pagou o terreno. Então, vai reduzindo o custo. Eu, como não sou arquiteto, eu fico pensando, mas por que os arquitetos do país eles não incorporam? Aí eu fui indo a fundo. Porque a faculdade não explica, ninguém conta, ninguém fala de empreendedorismo. Parece, né, um grupinho fechado, o incorporador não conta como é que funciona o jogo. O arquiteto tem a faca e o queijo na mão
para ganhar dinheiro e não ganha. Então, Nelson, mas eu ganhei 400 mil vendendo um projeto para uma incorporadora. Nelson, eu vendi um projeto para a Cirela de R$ 1 milhão. Tem projetos de R$ 1 milhão. São pouquíssimos, acho que 0,5% dos arquitetos fazem um projeto desse. Vendi um projeto de 1 milhão. Posso te garantir que se ele pagou 1 milhão nesse projeto, ele está tendo pelo menos uns 50 milhões de lucro naquela incorporação. Então, a gente precisa começar a entender qual o lado da moeda. Ala, fica à vontade a contribuir, não sei se Não, essa linha de eu tô raciocínio. adorando, mas eu acho que todo mundo que quiser deve interromper, te fazer perguntas. Eu acho assim que uma pergunta que deve estar na mente de todo mundo é, beleza, Niel, você está explicando um pano de fundo para a gente que alguns talvez não sabíamos. Mas e aí, qual que é a sua proposta em relação a isso? O que que é que você veio aqui, mas você não veio só ensinar, você veio propor. Propor o quê? Né? Vem vender curso, mentoria, não tem essas coisas na internet? Vocês não compram curso, mentoria, consultoria, esse monte de coisa que tem na internet. A internet hoje ela é engraçada, né? Ninguém está aqui para vender curso, ninguém está aqui para vender mentoria, nada disso. Né? Eu acredito muito que o conhecimento é uma moeda de troca extremamente relevante. Então, o conhecimento ele tem custo, não é barato. Né? Adquirir o conhecimento que eu adquiri, o conhecimento que o Alan adquiriu, os meus sócios, o Ricardo, o Teodoro, o Luiz. É caro. Só que a Biocasa ela decidiu ir para um outro caminho. E vou colocar um slide aqui, Alan, se me permite, só para ilustrar aqui, talvez ajuda, ajuda um pouquinho Colocar mais você aqui. de co-host. Ó, só para compartilhar aqui na tela. É, são dois slides aqui. Vou colocar um slide anterior só para vocês devem estar vendo, só para os meus sócios não ficarem com ciúmes, né? Eu sempre coloco a fotinho deles aqui, né? Esses daqui são os nossos sócios, nós somos 4 sócios, eu, o Ricardo, somos o fundador da empresa, o Teodoro chegou um pouco depois, vocês vão ter oportunidade, né, de conversar com o Teodoro, ele é arquiteto há 27 anos, só que há 27 anos ele aprendeu esse jogo da incorporação, então muito do que eu estou trazendo para vocês aqui também é ensinamento do Teodoro, e o Luiz, que cuida da parte jurídica financeira. Então, dentro da plataforma da Biocasa, então a Biocasa ela se apresenta como uma plataforma. O que seria isso? Ao invés de você tentar fazer tudo sozinho, contratar tudo isso sozinho, aprender todos os acessos sozinho, eu gosto de usar muito, e vou citar esse nome, não tem problema, eu gosto de usar muito o nome da Amazon. O que a Amazon faz? Ela tem gateway de pagamento, ela tem cadeia logística, ela ajuda o pequeno distribuidor a ganhar escala através dentro da plataforma dela, né? Então, você pode vender a sua camiseta abrindo o seu Instagram, a tua lojinha e trabalhar sozinho. Ou você pode vender a tua camiseta dentro da Amazon, aproveitar o marketing deles, aproveitar toda a estrutura e ser acelerado por eles. E a Biocasa é exatamente isso. Nós somos uma aceleradora de incorporadores no país. E dentro da empresa, a gente tem as 4 verticais, que é a imobiliária, especializada em lançamentos, a Biocasa Capital, a Biocasa Incorp e a Biocasa Indústria. Aonde, né, vocês podem ter no escritório de vocês a nossa plataforma contribuindo em todas essas verticais. Mas o slide que eu queria mostrar é esse daqui, que é o programa, né, e a comunidade que incorpora comigo, e tem tido uma parceria muito boa, né, com o HBC. O que é o Incorpora Comigo? Hoje é o maior ecossistema brasileiro de aceleração de novos incorporadores. Pouquíssimas empresas estão fazendo o que a gente está fazendo. E o que essa comunidade ela tem? É uma educação aplicada de maneira real, é uma aceleração de empreendimentos. Então, o que nós fazemos? Nós avaliamos as ideias e os empreendimentos de vocês e incorporamos com vocês. Por isso que se chama Incorpora Comigo. Então, quem conhece a região de Belo Horizonte é quem mora em Belo Horizonte. Quem conhece Manaus é quem mora em Manaus. Então, nós precisamos desses sócios locais, desses parceiros locais, usando a estrutura da Biocasa para a gente incorporar. Então, não é uma comunidade filantrópica, né? Qual é o meu alvo aqui? É ajudar vocês a incorporar. Só que, consequentemente, no seu primeiro empreendimento ou nos outros, que as coisas podem ir evoluindo, né? Vocês podem ter um escritório local da Biocasa, mas para ter um escritório com a nossa marca é um namoro um pouquinho mais longo.
Mas nós podemos fazer um empreendimento juntos na cidade de vocês e nós vamos ser sócios de vocês naquele empreendimento. Nós somos sócios no mínimo de 51%. A única regra do jogo é a gente ter que ser o majoritário. O controle também está na nossa mão, senão a gente perde a questão da marca. Mas vocês participam ativamente, vendendo o projeto de vocês. Se vocês administram a obra, vocês que vão administrar aquela incorporação, nós vamos ajudar a escolher terreno, nós vamos trazer a parte financeira. Então, é literalmente um programa de aceleração prático. E quanto custa isso, Niels? Não custa nada. Para fazer parte da comunidade é de graça. Mas depois vai gerar negócios ali dentro. É um grande grupo. A gente tem ministrado aulas gratuitas, trazendo palestrantes. O Alan está me devendo uma palestra para a comunidade do Incorpora Comigo, mas logo, logo ele faz. Eu E a já fui gente numa traz. já fui numa. Coisa lá. Mas eu quero uma só você. Uma hora e Ah, meia tá. de aula. Uma hora e meia de aula falando, né? Quanto lucro? Quantos por cento do lucro que ele retira? Então, de uma maneira geral, pessoal, esse é meu negócio. A gente não cobra nada para entrar na comunidade, só precisa ser convidado, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente toma cuidado de todas as pessoas que estão ali. Hoje a gente já está com 100 pessoas no Brasil para fazer esse trabalho. E lá Só, dentro, depois, vocês podem contratar várias coisas nossas. só um comentário, Nelson. O que o Nelson está comentando é o seguinte: ele tem uma comunidade que não custa nada para entrar na comunidade, e ali essas informações vão sendo trabalhadas de diversas formas possíveis. Agora, se você quiser incorporar com ele, ter ele como sócio, não vai te custar pagar ele nenhum curso, nem nenhuma mentoria, nem nada disso, mas vai te custar ter ele como sócio, né? Ou seja, ele vai Naquele empreendimento. e as coisas que ele comentou vão ser colocadas na planilha. O projeto, a gestão da obra, isso tudo, você vai receber isso, só que você vai receber quando ganhar dinheiro, quando todo mundo ganhar dinheiro, né? Não é que você vai entrar e vai doar os seus serviços e não vai ser remunerado. E você também será remunerado como sócio, né? Então você vai ter quantos chapeuzinhos você conseguir colocar, quantos chapeuzinhos você vai conseguir ser remunerado por eles. É isso, Nelson? Perfeito. Né? Porque dentro da nossa planilha de viabilidade do empreendimento, tem o custo do projeto, tem a comissão do corretor, tem o custo de marketing. Então, de acordo com o que você consegue contribuir naquele empreendimento, você é remunerado pelo aquele serviço. Então, tem hora que você está com o chapeuzinho do prestador de serviço e tem hora que você está com o chapeuzinho de sócio com distribuição de resultados e lucros, igual uma empresa, né? A SPL é uma empresa. Então, você vai ganhar lucros e prestação de serviço. Ah, Nelson, mas eu não consigo nem prestar serviço de nada. Eu só quero estar junto. Tudo bem, mas o que você pode contribuir? Se você não consegue fazer nada, a gente não vai ser seu sócio. Agora, se você consegue contribuir com a região, com acesso a... Quem, por exemplo, onde o Alan mora lá? Los Angeles. Quem conhece Los Angeles é ele. Ele sabe quem é o cara da prefeitura, quem é o cara do Corpo de Bombeiros, qual que é a área de expansão da cidade. Ele tem velocidade. Então, por que que as incorporadoras, e é aqui que eu gosto de dividir o meu sonho grande, e eu tenho repetido 200 vezes, isso para que uma hora se concretize. A Biocasa, ela vai ser a maior incorporadora do país, não sei se em VGV, mas em quantidades de empreendimentos simultâneos. Pode ser que em VGV. Por que isso? As incorporadoras, elas costumam ficar regional e elas não expandem, tipo a MRV para Pacaembu, são pouquíssimas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Por quê? É difícil você espalhar uma incorporadora, você perde esse laço. Quem é a prefeitura, de quem que é isso, qual que é a zona de expansão, aonde que a população local tem. É que o Brasil é muito grande, então tem essas características locais que a gente precisa desse sócio local. Então, por que que o Nielsen tem interesse em fazer sociedade com você? Você vai contribuir demais com a gente localmente. Além, obviamente, de ter uma pessoa local que tem conhecimento técnico, que sabe o que está fazendo. Né? A gente não está fazendo sociedade com pessoas que não são da área, e principalmente nesse grupo aqui, vocês são a nata da classe. E só quem se preocupa em ter uma certificação do HBC já é diferente na sua profissão. Então, basicamente, a gente quer estar perto de pessoas que pensam iguais a gente no desenvolvimento de saúde, bem-estar, industrialização que eu apresentar. Ah, Nelson, mas eu só gostaria de contratar você em um determinado ponto.
Aí é o que a gente presta consultoria para as grandes incorporadoras. Então, as incorporadoras nos contratam para prestar uma consultoria pontual, nos contratam para viabilizar o funding, o crédito, nos contratam para montar uma house e vender o empreendimento. Então, vocês podem também nos contratar de maneira modular. É aí onde eu tiro meu chapéuzinho de incorporador e ponho meu chapéuzinho de prestador de serviço. Então, às vezes, vocês querem comprar um produto da biomassa, com preço de fábrica. Vende o produto da biomassa para vocês. Então, como a comunidade e o ecossistema têm crescido com ótimos fornecedores, só de vocês fazerem parte, vocês têm acesso à gama de fornecedores que faz parte do ecossistema da Biocasa. Vendendo meu peixe, você deixou, você abriu espaço, o comercial vai vender o peixe. Não tem que... O Mas é objetivo um é esse, programa diferente. né? E eu queria abrir para, né, eu queria abrir para uma roda de conversa, que se a gente tem uns minutos, para perguntar, pô. Eu brinco o seguinte, desculpa a minha franqueza. Quem não, burro não é, né? Burro é quem não pergunta. Pode perguntar, né? Que é tirar dúvida, não tem pergunta burra. Aqui a gente está no mesmo lado. A gente precisa. Daqui um tempo, a gente tem um quadro, Alex, eu nunca te mostrei, eu vou te mandar uma foto um dia. Eu gosto de pintar, pintei um quadro. Esse quadro tem 10 mil pessoas, né? A representatividade de 10 mil pessoas. Então, o nosso sonho grande aí é de ter 10 mil empreendimentos rodando ao mesmo tempo no Brasil, daqui 10 anos. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, porque a maior incorporadora da China, eles bateram um recorde aí de ter isso daí rodando nos empreendimentos. Então, vamos em frente, quem sabe? Hoje a gente é muito pequenininho, mas tem que estar no mudo aí. Ó. Aqui já tem potenciais 11, né? Então, está faltando só 9.989. Bom, Gente, perguntas pode abrir o áudio aí, gente, falar com ele direto, quem Eu quiser. gostaria de fazer uma pergunta. E qual seria a sua proposta de você nos indicar para os seus clientes para fazer o projeto com a gente? essa é uma Eu não boa preciso pergunta. participar, sim, mas que eu gosto de fazer os projetos, eu gosto de eu comprar, acompanhar o cliente para comprar o terreno, o apartamento, porque eu gosto de visualizar tudo, né? Ver se o empreendimento, se a área urbana ou a área rural vai ter um crescimento. Então, eu gosto de analisar tudo isso. Só se o cliente chegar e falar, já tenho o terreno. Daí vamos ver o que dá para fazer. Mas a minha curiosidade seria essa: o que você nos chamaria, né? Falar, olha, eu Muito tenho um bom. cliente legal. Não, e essa pergunta ela é muito boa. Eu recebo ela algumas vezes quando eu falo sobre isso no Fórum de Arquitetos. E, eu devolvo a pergunta sempre: É, por que que você precisa do cliente? É essa cabeça que eu tento quebrar na cabeça de não, vocês sim. aqui. Eu já Ah, construí hoje, muito, eu já é fiz. isso, Eu fiz é isso. Jaguariúna, Jaguariúna eu construí muitas casas em 2000. E o É pessoal de isso. São Paulo comprava, mas daí eu falei, não, para, agora eu quero, eu gosto mais de fazer o projeto mesmo, sabe? Curtir. E daí Posso, Hoje, o que você fazer um. indicaria a gente para o seu cliente? Ah, eu tenho um terreno, quero fazer parceria, mas eu não tenho um arquiteto que, né? Daí você fala, ah, legal, tem um é, grupo lá do Posso fazer HBC. uma sugestão aqui, antes, não sei nem se é viável, Nelson, mas assim, pelo que eu entendo, o Nelson me inseriu lá na comunidade dele, e eu acredito que ele vai convidar as É, é, pessoas para participar da comunidade dele lá também. Lá sim, sim. dentro da comunidade é muito parecido com a nossa comunidade. As pessoas conversam, trocam sim. ideia e tal, 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 tal. Eu vejo assim que, naturalmente, estando na comunidade do Nelson, você vê um cara lá que comentou, ó, o cara coloca, tô buscando parceiro. A ideia do incorporador, eu não sei se você tira estaria aberta, e nem sei se pode isso, Nielson, estou só julgando ideias aqui, mas a ideia do incorporador é tentar reduzir ao máximo o custo inicial e pagar melhor lá na frente. Então, assim, se você, Dira, está disponível de fazer parceria de permuta para Sim. receber isso lá na frente, se o Nielson permite isso dentro da comunidade dele, eu acho que esse é o melhor caminho, né? É É, isso que eu tô, entendeu? sim. Colocando. Não, mas para mim ficou extremamente clara a sua É, pergunta e eu faço sempre essa provocação para todo mundo que está ouvindo pensar.
A ideia central Sim. do Incorpora Comigo é que vocês cada vez mais dependam menos dos clientes finais. E todo mundo sabe aqui a complexidade que é ter um cliente final e principalmente quem administra uma obra para um cliente final. Então, a ideia é cada vez mais vocês terem uma cabeça de empreendedores e não de prestadores de serviço, empreender através da incorporação. Essa é a ideia principal. Só que dentro da comunidade, para você, obviamente, ter uma incorporação, você precisa de um projeto arquitetônico aprovado em prefeitura, então a figura do arquiteto ela é extremamente importante. Então, o que acontece, né, e o Aula disse bem, é que os similares ali, principalmente as pessoas que moram na mesma região, às vezes acabam fazendo parceria junto para fazer a própria incorporação. Porque dentro da nossa comunidade não tem o cliente final que está só contratando o arquiteto. Ele é uma comunidade de pessoas que estão incorporando. Então, lá dentro vai ter, por exemplo, qual região que você está, Dil? Eu, cidade de São Paulo, Não, então, aí tem bastante mas eu gente. trabalho em toda a região. Gilberto me conhece muito. Então, dentro Gilberto da da. Biomassa. O Gilberto foi o pai do Ricardo, fundador aí junto com ele. Então, Ele você está conhece numa, bastante. você tá numa região, né, que tem muita gente na comunidade. É, Se você, o Alan disse bem, se você está disposta a entrar na permuta do serviço para ganhar mais, com certeza, dentro da própria comunidade, você vai gerar negócio. sim, Porque não é todo mundo que está ali dentro que é arquiteto. Inclusive, os arquitetos na nossa comunidade são a menor participação. A maior parte são engenheiros e corretores de imóveis. sim. Então, por isso que a gente. Acho que o HBC, não tenho certeza, eu nunca perguntei isso, mas eu acredito que no HBC são mais arquitetos do que, né, engenheiros. Né? Imagino que deve ser mais ou menos assim. Mas faz sentido sim, tá, Dira? E o Alan, né, É, vocês vão ser todos convidados a participar do grupo do Incorpora Comigo, legal. né, para fazerem parte disso ali, estarem na comunidade, aprendendo, vendo outras. Depois eu disponibilizo o link do grupo do Alan, aí o Alan verifica como quer distribuir isso da melhor maneira. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com a gente hoje. Eu ponho Um lá no abraço, grupo, Gilberto. eu ponho lá no grupo do pessoal entra. E é Nielson, né? Nielson. Nielson, isso. Boa noite para todos. Então, a gente está falando de terreno, né? Mas vale também sala comercial, o imóvel, né? Por exemplo, tenho algumas salas e eu posso, quem queira fazer alguma coisa, enfim, eu tenho as salas. É mais ou menos isso, né? Eu visto o chapéu do dono da sala, né? E vou até um pouquinho além na sua pergunta, Fabio. A incorporação imobiliária, ela não se restringe só ao uso residencial. Óbvio que o residencial tem mais demanda, né? Mas a incorporação imobiliária ela tem que ter a venda. Então, você pode fazer uma incorporação de um galpão logístico, você pode fazer uma incorporação de salas corporativas, você pode fazer, né, de galpão industrial. Desde que haja venda, pode-se ter, né, um registro de incorporação, plano de fundos, tudo isso que a gente está discutindo aqui. Ah, Nelson, mas eu tenho hoje um retrofit, eu quero fazer um retrofit. Existem outras linhas de fund para um retrofit, para você disponibilizar para venda. Então, não, outra coisa que essa semana a gente teve uma aula maravilhosa com a doutora Mariana, que faz parte da nossa comunidade. Ela deu uma aula como comprar casas velhas, deterioradas em leilão, aonde o terreno tem alto potencial de incorporação. E no É o que eu leilão sai uma imaginei. pichincha e você pode Exatamente. incorporar ali um edifício que você vai fazer milhões. Então, a comunidade ela traz diversos conhecimentos e estratégias. Aí, por exemplo, a Fabiola gosta mais do corporativo, né? A Dira gosta mais da parte de estar nos projetos. Aí, a beleza da comunidade do Corpora Comigo é exatamente isso. Você consegue se adaptar de acordo com aquilo que você tem, né, as suas características. Aí comentaram aqui no chat sobre house flip, sim. Porque, por Sim, exemplo, hoje você pode comprar uma casa velha e fazer um crédito de reforma dessa casa
principalmente quem é na região de São Paulo, acontece muito isso em Alphaville, São Paulo. Tamborés, né, os principais, eles estão muito deteriorados, algumas casas, só que o terreno está extremamente valorizado. Então, às vezes, você compra uma casa por 5 milhões, você gasta mais 2 milhões numa reforma e você vende por 11, 12 milhões de reais. Então, você tem um lucro com um house flip bem interessante. Hoje, dentro da Biocasa, tem todas essas verticais aí operando. Óbvio que a essência né, todo mundo tem uma persona ali, uma prioridade. A prioridade é incorporação para venda, né, e gerar esse empreendedorismo na cabeça de todos os participantes. Então, é isso aí. Tem que gerar venda, né? Que é para poder distribuir, né? Se Já não tem entendi. venda, se É, não tem venda, não paga a conta, não tem dinheiro, não tem como, tem que vender. o house Muito bom. flip é bem interessante também, muito, muito bom. É o que eu posso garantir para vocês, olhando, a gente conhece essas vertentes todas. O melhor negócio que tem, sabe qual é para começar? O melhor negócio. Um terreninho de 500 metros, fazer 12 apartamentos, 18 apartamentos, que aprova rápido na prefeitura, não tem tanta restrição, gira rápido, tem demanda, que é aqueles empreendimentos de 350 mil reais na média das cidades brasileiras, né? Em algumas cidades 250, outras cidades 400, 500, por exemplo, Florianópolis, a gente está com um empreendimento de 94 unidades, cada unidade ela é vendida a 600 mil reais, uma unidade de 45 metros quadrados. Então, tem regiões do país, inclusive, que você consegue uma rentabilidade maior, outras menores, mas esses empreendimentos é alto giro. Não é fazer, sei lá, o Alan tem uns amigos aí que ele me apresentou esses dias, um empreendimento do cara com 20 apartamentos tem um VGV de 550 milhões de reais. Não é para a gente jogar esse jogo ainda, porque somos pequenos, querendo ou não, a incorporação mesmo, ela seguindo todo esse fluxo que eu estou explicando, tem riscos envolvidos. Lucros altos podem também ter prejuízos altos se não tomar cuidado, né? O tombo ele é grande. A alavancagem dentro da incorporação ela é saudável até certo ponto. Mas basicamente seria isso. Você está em qual região, Fabio? Eu estou em São Luís, no Maranhão. Mora onde a gente tira férias. Aqui em São Paulo. É mais ou menos isso. É verdade. Se tem mais dúvidas aí, pessoal, fica à vontade. Eu tenho, Nelson, tem 599 dúvidas. Estou muito feliz aqui com a exposição que você fez, porque você me trouxe resposta para as questões até familiares que eu estou vivendo aqui agora em relação a um terreno. Nesse terreno hoje tem 4 unidades habitacionais que super desvalorizadas, mas que têm o potencial de construção de um edifício. É, Então, a gente gosta muito disso que você está falando, né? Ter um terreno já começa bem. E já tem um terreno permutado, eu já tenho certeza que a família entraria na permuta. pois é, então eu justamente estava, né, numa reunião de família aqui convencendo a minha mãe que chegou o momento de fazer essa permuta porque não justifica mais estar da maneira como está. Mas isso É, acontece aqui em Volta Redonda e eu moro em Lisboa. É só essa a minha questão. terra boa aí, nós vamos ter que incorporar lá, né? Trazer um parceiro local, incorporar, vocês serem permutantes e incorporadores com a gente. Isso também é algo que a Biocasa ela tem se posicionado muito bem. Quando você vai negociar um terreno com um incorporador, sei lá, você vai negociar com uma Cirela o seu terreno. Ele vai te espremer ao máximo. Ele quer ter muito lucro em cima de você, dono do terreno. O nosso programa é um pouco diferente. A gente quer ter lucros recorrentes pulverizados com diversas pessoas. Então, a gente acaba tendo margens melhores para os terrenistas, inclusive, porque né, cada um tem que saber o seu lugar no jogo ainda. A Biocasa ela é insignificantemente pequena, né, se a gente for pensar. Então, obviamente, a gente tem uma margem de rentabilidade para os parceiros maior. Mas aí vale a pena depois vocês vão ser convidados a participar do grupo. Nós vamos agendar uma reunião individual, né, com você, entender a sua necessidade. Você vai poder entrar, né, abrir mais as entrelinhas, né, que no fórum coletivo não é possível. E nós vamos ajudar a dar alguns caminhos aí dentro, né, e algumas hipóteses. Até já tem alguns aqui no grupo que eu tive a oportunidade de fazer o bate-papo.
né, e meu sócio também já teve oportunidade, a gente faz exatamente isso, entende o momento, faz algumas provocações, a gente traz algumas hipóteses, e se fizer sentido, a gente vai avançando passo a passo. Teve uma. Eu indiquei já o Niels para algumas pessoas do HBC, que eu sabia que tinham terrenos e tudo. Ah, e o feedback que eu tive, o Niels, eu nem te falei isso ainda, tá? Eu tô te falando aqui na frente de todo mundo. O feedback que eu tive, assim, foi horrível, não, brincadeira. O feedback que eu tive foi o contrário, que foi assim, que abriu a cabeça, que trouxe uma série de possibilidades que não estava vendo antes, e principalmente que trouxe uma objetividade na questão da venda e do lucro, né? Ou seja, o terreno, o projeto é para vender e é para ganhar dinheiro, não é o projeto dos sonhos e tal. Isso daí faz com o dinheiro que você ganha na incorporação. Então, esse um a um aí com o Nielson, eu acho que vale a pena participar da comunidade. Eu estou presente lá, mas eu não tenho tempo, eu não confesso, Nielson, que eu não tenho acompanhado a comunidade. Mas o feedback que eu tive de quem fez um a um com o Nielson foi muito positivo, Nielson. É entender. E o Vale a nosso pena trabalho eu aqui, marcar com pessoal, ele. nosso trabalho aqui não é. Eu sempre vou falar isso para o arquiteto. E, e conheço bem os arquitetos, porque no Obra-Prima da Telha Norte tinha 20 mil arquitetos. É tirar o chapéu do artista. Esquece o projeto extraordinário que é lindo, que vai ser capa de revista. Esquece isso. Vamos pensar em ganhar dinheiro. A Ju fez um comentário aí. Terreno da família, chegou a hora de incorporar, vamos ganhar dinheiro. Às vezes a mãe está com esse terreno há vários anos, já podia estar com uma condição de vida muito melhor se tivesse incorporado e está ali parado. Pô, vamos ganhar dinheiro com isso aí. Às vezes vocês ficam 10 anos com o empreendimento e, querendo ou não, tendo dinheiro, depois a gente faz mais casas saudáveis, a gente faz a nossa casa do jeito que a gente quer. Aí sim a gente começa a fazer algo sem se preocupar com o dinheiro. Mas imagino eu que ninguém também é pobre. A gente não pode ser. Ninguém aqui é pobre. A gente tem hoje um nível superior, classe social. Então ninguém aqui é pobre. Mas dinheiro não quer demais. Mas o dinheiro com propósito. Não é só o dinheiro pelo dinheiro, que também não vale dinheiro. Elielso, eu nem entrei na comunidade, já quero convidar um monte de gente. Não, mas pode. Eu só não deixo entrar na comunidade, porque senão vira uma bagunça, um grupo fechado mesmo. Então, o melhor cenário para participar da comunidade é ter uma entrevista individual. Aí entra na comunidade. Mas como o Alan conhece a maioria de vocês, né, e até gostaria, Alan, que se vocês puderem me ajudar com esse filtro, você pode mandar já para... tá aqui, pode entrar, pode entrar. Porque entrar na comunidade sem essa reunião aqui não vai agregar valor para a pessoa. Então, a gente sempre faz uma reunião individual com a pessoa e convida ela para a comunidade. Então, se você tem um grupo de WhatsApp, com, sei lá, 500 pessoas, eu não gostaria que você enviasse o grupo do Incorpora Comigo literalmente lá dentro. Traga esse convite para assistir a aula, assistir tal, entra, porque senão entra sem contexto, aí não vai agregar valor para a comunidade. Verdade, eu digo é porque eu já tô, a minha cabeça já está aqui pensando em quem vai agregar, entendeu? É Não isso. que eu vou abrir a porteira e entrar todo mundo, não é isso, pelo amor de A Deus. minha única preocupação é ter boas pessoas que agreguem valor. Né? Uma dúvida, Nelson. Você falou agora, vamos construir e ficar rico. Não sei Aí se vai ficar depois, rico, mas tem uma chance, não, tem uma chance. não, depois, isso aí, depois você me diz assim, depois vocês fazem a casa bonita e tal. Então, o foco dessas obras, desses projetos, ele não está ligado à biocasa nem à bio. Ela é uma construção comum, não está ligada à sustentabilidade e nem ao bem-estar, à saúde. Ela é Não, uma obra comum. Pode ser não, não. estufame ou alguma coisa, mas É, ela vai ter os selos de certificação de uma obra saudável. isso, essa é a ideia central Isso, disso, que é já é bonito. fazermos casas que ela Sim, pensa na industrialização e na saúde e bem-estar. Mas isso. será que ela precisa ter um balanço de 20 metros de uma extremidade à Ah, outra, que mas vai isso fazer um não quer negócio? dizer que isso é bonito. Eu já não Não, mas acho eu não isso digo. bonito.
Não, mas tem Vamos gente que acha, supor. né? Que eu... Tô Ó, Então, dando um mas exemplo o só. papel, o um papel do exemplo que eu dou HBC, sempre. o Um exemplo que eu papel, dou sempre. o papel institucional do HBC na É, biocasa é fazer com que a biocasa estimule. A gente está montando isso, um, um piloto para que toda sim, incorporação que saia da biocasa saia saudável, né? isso. Esse é o É isso. piloto. Agora, É, o papel dos pros, o papel de vocês é. individualmente é tirar esse estigma da cabeça do Nielsen que tem que ser feio. Não tem que Não ser é feio os feio. dois, né? Então, assim, não precisa ter o balanço, eu concordo com o Nielsen, É, mas também não precisa, né? Não precisa nem 8 nem 80, nem precisa ser aquele caixotinho com pastilha, né? É isso. Nelson. Só porque é barato. Porque essa turma aqui, Nelson, você está conhecendo agora, você vai ver. Eles são capazes de fazer uns negócios maravilhosos sem aumentar custo. Isso. Então, E provar que é essa é a cabeça. possível, é Isso, isso. eles Essa é a vão, cabeça. eles querem Nelson, eu tenho uma agregar para a casa de comunidade. Entendeu? 1996, toda em piso, tudo que se usa hoje. Que a biomassa passa a massinha no tijolo, minha casa já foi. Isso tudo em 1996. Legal. E todo mundo fala que eu era louca, que aquela casa não ia alugar, aquela casa não queria vender. Está lá, tá, e está intacta. E ela é uma graça, só que para as pessoas que olham, é estranho, mas a pessoa que entra nela, a pessoa entra e já não quer mais sair de lá. É, Agora, eu eu acho que ia, tem uma Esse que é coisa o muito foco nosso, a importante. gente topa, mas desde que os projetos tenham o bem-estar, O que eu né? acho que o Nielson comentou, e aí, óbvio, o É, Nielson pode foi falar só por isso que eu ele, né? Mas eu acho que a ideia é, é, primeiro você analisa o potencial isso, do terreno e o isso. que que aquele terreno tem condições de vender. É, Aí você projeta aquilo. Agora, uma vez que você vai projetar aquilo com foco na venda, você deve fazer saudável, você deve fazer sustentável, se couber dentro do projeto, você deve fazer bonito, aí sim. eu acho que deve fazer, aí que a gente e, agrega valor. Estou errado, Nilson? não, você está corretíssimo. Diretor, eu estou sempre tentando desconstruir a questão do Isso. artista e a gente sempre pensar na cabeça. O que é o melhor possível dentro do lucro máximo que aquele empreendimento pode nos trazer? Ah, A, vamos a pensar em chamada. saúde. É isso. Ah, e por que aí eu vou tirar o chapeuzinho da saúde e bem-estar para o benefício humano, tá? Porque todo mundo sabe Isso. que a saúde e bem-estar é benefício humano. Vou tirar esse É, chapeuzinho. A saúde e bem-estar, quando está no empreendimento, ele é certificado pelo HBC, aumenta a liquidez do empreendimento, porque é um isso. apelo de venda. É, Então, eu não estou nem é. pensando no HBC só E o pela retorno. melhoria É que para foi uma. como você, é um negocinho que você falou para a Fabiola. Você falou, não, não vamos pensar, nós vamos pensar em ficar rico, não vamos pensar na casa. Daí parecia que ia construir de qualquer. Não, 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 não. entendeu? Não, a gente vai estar ligado no bem-estar, dentro do que você Agora, Provar que por é exemplo, possível, né? Provar que é Dira, possível. Uma entendeu? coisa Esse é o não nosso tira a outra. papel, né? O nosso papel Então, eu não é posso perder chegar e isso que eu falar, vendo. podemos É o que eu fazer vendo, isso, eu não posso fazer só contrário, que fazer bem, né? né? Esse é o nosso Isso, papel. e eu vou dar um exemplo clássico, é, e você já usou. A nossa fábrica, a biomassa. já, Ela não tem nada de artístico, você continua empilhando tijolo do mesmo jeito, só que ela já traz saúde e bem-estar. sim. Não, a Então, vamos massinha dizer, dela eu já usei, aquela massinha no tijolinho, o tijolo para colar ecológico, bloco, 96 já usava. Isso é que eu digo, isso. é que vem as novidades, mas já existia tudo isso, né? Agora, por É bem exemplo, legal, muito não bom. sei se no terreno, por exemplo, que ajuda de exemplo, pode ser que no terreno dela, frente da Barra da Tijuca, ali a gente vai fazer um empreendimento de 200, 300 milhões, estou dando só um exemplo. Ah, E então, ele vai ter um cunho artístico, mas pode ser que o Minha Casa Minha Vida, igual eu tô aqui em Botucatu, que a gente montou uma house aqui. No de Botucatu são 192 apartamentos de Minha Casa Minha Vida, é um VGV de 40 milhões. Só que a gente está olhando características do salão de festa sem light steel é, frame, a portaria sem light steel frame. Então, mesmo no Minha Casa Minha Vida, vai usar a tinta isso, da biomassa. Então, dá para trazer características de saúde e bem-estar de acordo, isso aí, sem perder a correto. liquidez daquele empreendimento. Quando eu falei vamos É, ganhar dinheiro, como é que a gente pode ter o lucro máximo sem perder a é, nossa essência dentro das isso. nossas certificações? É isso aí.
É isso aí. Obrigada, Agora faz sentido. né? Sei, Dira, Trabalhar gostei, Dira, ventilação, defendendo a iluminação, bandeira. é isso aí, verdade. Iluminação, a gente pega no pé, né, Fabio? É isso aí. E é isso que eu falo. Eu, com cabeça comercial, Não. eu não consigo concluir o que é belo sem alto custo. Vocês conseguem concluir o que é belo com baixo custo. Então, por isso que eu falei isso no início. Vocês têm a faca e o queijo na mão, pô. É só a gente ajudar a estruturar a incorporação e vocês trazem o que é belo com baixo custo. Pô, vamos em frente. Que tem Falando, saúde, que tem bem-estar. falando É do produto juntar. base, né, Nielson? Seu produto base. O predinho, 500 metros quadrados, terreno de 500 metros quadrados, predinho de 12 a 16 unidades, né? Pensa nisso, assim, eu que conheço o interiorzão do Brasil, tô cansado de ver isso lá em Juiz de Fora, tô cansado de ver isso em Volta Redonda, né, Ju? É aquele caixote quadrado de pastilha ou de concreto aparente, Estacionamento por pilotis ali embaixo. estacionamento Pilotis, Belo Horizonte, né, o Vanelli? Aqui ali, estacionamento de Pilotis e tudo. Aí você pensa, se a gente, né, vocês, cada um individualmente, com a cabeça que a gente tem de saúde e bem-estar, de biofilia, de biomimetismo, fazer dentro do mesmo custo, na mesma região, um negócio bonito, digno, com todos os conceitos que a gente tem, etc. e tal. Aí o concorrente faz um outro do lado. Qual que vai vender mais rápido? Porque gostar de coisa boa, todo mundo gosta. Isso aí, todo mundo gosta de coisa boa. Então, assim, a pessoa que só tem condições de comprar aquele apartamento de 40 metros quadrados, ela também vai gostar se o apartamento for bonito, se ele for saudável, se ele for humano, se ele for digno, né? É lógico que ela vai comprar isso aí. E aí eu concordo com o Nielson. Eu falei isso com ele desde quando a gente se encontrou pela primeira vez. Eu falei, cara, a minha turma lá, os pros, eles vão nadar de braçada nisso daqui, porque estão muito Certeza. acostumados a ficar do lado só de prestação de serviço. Quando eles virarem essa chavinha e começar a incorporar com você, você com essa visão comercial e eles com a visão técnica, estética e funcional, sucesso total. Vai dar trabalho para os grandes incorporadores, eu tenho certeza. Mas é isso que nós Começar a queremos. incomodar. A gente quer incomodar. No É, bom sentido. Teve uma pergunta no chat, ela que eu acabei passando batido, que perguntou em relação à questão dos juros bancários hoje no Brasil. Bom, primeiro que sim, os juros, né, ele interfere muito na compra, porque mais de 90% hoje dos empreendimentos são financiados no Brasil. Então, quando se tem uma alta taxa de juros, são três fatores que aumentam o consumo de imóveis: desemprego, taxa de juros, né? É o principal, e a questão do índice inflacionário. Os juros ele está com uma tendência nesse ano, e o Banco Central, inclusive, já anunciou que no próximo reunião do Copom ele vai ter um corte percentual de juros. Então, os juros ele já estabilizou, ele começa a ter uma queda. Só que aí eu trago algumas situações. Por exemplo, se você tem uma incorporadora que ela tem, né, o GERIC, Caixa Econômica Federal, que ele é gericado pela Caixa, e você usa um crédito dentro do GERIC, você gerica a incorporadora, depois você gerica o empreendimento, e você usa um crédito chamado como crédito associativo, por exemplo, você já vai assinando a venda daqueles apartamentos ou lotes, enfim, o que você esteja fazendo, né? Lote não dá, mas o apartamento ou o condomínio de casas, quando você vai assinando com a Caixa, você não tem juros sobre aquele apartamento mais para o incorporador. Então, exemplo, se você tiver uma boa venda e vender tudo no mesmo dia, você já assinou com a Caixa todos aqueles clientes. Então, os juros para o incorporador é zero. Você não teve juros para fazer a obra. É incrível que pareça. Parece loucura isso que estou dizendo, mas dá para fazer um empreendimento com juros zero. Óbvio que é utópico falar que também vai vender tudo no mesmo dia, só estou indo ao extremo para vocês entenderem. Mas se você vendeu, você teve uma boa atração de vendas, usou tela interativa, né, que até inclusive hoje colocamos aqui, Botucatu Empreendimento Minha Casa Minha Vida, uma tela interativa, depois eu mando, tá no grupo, Alan, depois você pode mandar para eles o videozinho. Você usa sala imersiva, você usa corretores especializados, CRM, peças publicitárias, tráfego pago,
Você usa uma estratégia de vendas, a partir do momento que você teve uma boa venda, você não tem mais juros. Então, para o incorporador, inclusive, dá para ter juros zerados, né? É algo que é saber jogar o jogo da maneira certa para você ter o menor custo possível naquele empreendimento. Por isso que eu acho interessante a proposta, Nelson, de vocês entrarem como sócios, porque eu acho que isso pode ter alguns possíveis cenários, né? O primeiro e objetivo é esse de incorporar uma primeira incorporação. Vocês entram como sócios, ou seja, vocês estão com, aqui nos Estados Unidos a gente chama de skin in the game, né? Você botou o seu na reta, né? O linguajar baixo. Mas você está participando junto com a pessoa, então você vai ter interesse de trazer a melhor. Deus caiu, não. Você vai ter interesse de trazer a melhor opção para aquele determinado empreendimento. E aí, um segundo empreendimento, um terceiro, um quarto, a cada uma das pessoas que está envolvida com você, você tem esse problema, né, Niels? Que o cara vai aprendendo o jogo também, né? Chega uma hora que ele fala: não, esse aqui eu não quero fazer com o Niels. Ou então, não, meu, cada macaco no seu galho. Por que que eu vou querer fazer isso se o Niels faz isso tão bem, né? Então, eu vou deixar o Nielson ir para o Jerique da vida e sei lá quantos instrumentos que tem, que eu nem sabia que existia, e eu vou continuar aqui, ó, achando terreno, fazendo projeto, fazendo a parte que me cabe aqui e sócio com o Nielson. Então, isso que eu acho interessante da proposta de vocês, diferente, por exemplo, se vocês estivessem vendendo um curso ou uma mentoria, porque a pessoa nunca vai se sentir segura de andar nesses instrumentos financeiros, porque isso traz muita insegurança para quem não é, né, pensar uma coisa nisso que você acabou de falar, né, que é possível conseguir um empréstimo no final das contas ter juros zero. Isso parece meio assim, ok, ele pode até falar, pode até ensinar, pode dar uma aula, pode mostrar tudo, mas quem é que vai ter a garra de ir lá e fazer isso? Não é fácil, né? Mas aí tem um ponto, Alan, que é importante. E acho que vale a pena reforçar que vai ficar gravado. Nós somos uma aceleradora de incorporadores. Não quer dizer que a gente vai ser sócio de todo mundo. Porque pode ser que tenha um projeto muito ruim, que você tenha uma ideia fixa daquele projeto, a gente analisa aquele projeto, é igual um investidor de startup. Ele investe em empreendimentos que façam sentido. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente vira sócio da pessoa, ela vai aprender o jogo da incorporação. O terceiro, quarto, quinto empreendimento dela, ela já estaria apta a caminhar sozinha? Sim. Aí eu mudo meu chapéuzinho de prestador de serviço de sócio. Então, eu posso vender biomassa, eu posso vender elétrico, eu posso vender hidráulica, eu posso vender uma prestação de serviço. Mas sabe qual que do nosso plano estratégico está envolvido? Sabe qual que é a maior dor de um incorporador? É que ele não tem marca, ele não tem nome. Qualquer terrenista faz uma permuta com a Cirela. Agora, se chegar lá a Fabiola, mesmo ela tendo uma credibilidade como arquiteta, ela vai ser questionada pelo terrenista. Mas quantos empreendimentos você já fez? Ah, não fiz nenhum. Será que ela sabe fazer? Será que ela não sabe fazer? O cliente que vai comprar um imóvel na planta, ele pergunta, quem é o incorporador envolvido? Quantas entregas? Porque quando você está comprando imóvel na planta, você está comprando um papel. Qual é a credibilidade que aquele incorporador tem de entregar? Então, quando você tem a sua primeira incorporação e você tem uma marca certificando que aquele empreendimento vai ser entregue, porque a Biocaso entregou N empreendimentos, isso ajuda. E aquele incorporador no segundo, no terceiro, no quarto empreendimento, aí às vezes ele vai estar apto a ser um sócio local e ter um escritório da Biocasa localmente, né? E a nossa empresa ela é estruturada em termos de franchise. Nós somos uma franqueadora e temos seus sócios locais. Então, fica tranquilo, Alan, que no futuro aqui o meu menor risco é as pessoas eu ensinar tudo e ela ser, né, concorrente. Esse é o menor risco que eu tenho hoje. Mas acho que a Mila levantou a mão, né? Não sei, Mila, fica à vontade. Eu falei para ela, falei, Mila, abre o microfone e vai. Mas ela é muito educada. Ela mandou uma mensagem? Não vi. Até a Mila chegar, deixa eu fazer uma pergunta, Nilson. A parte que a gente não conversou foi da construção. É um projeto bacana, achar terreno,
venda com a Biocasa, sensacional. Tudo que você mostrou eu adorei, as conversas que a gente teve foram excepcionais. Tá super de parabéns por seu empreendimento. Mas a parte da construção, né, para todo mundo saber, aqui em Rio Claro abriu uma fábrica de casas, que é a Lightwall. Então, a biomassa vende a argamassa ali que cola aquelas placas cimentícias, parecido com o da. Esqueci o nome da nossa querida Pro lá do sul, que Lourdes. faz Lourdes Prints. Então, eles se dizem a maior fábrica de casa, etc. Mas aí, como empreendedor, você vai fazer um prédio e aí você tem que se deparar com essa dificuldade de mão de obra, escassez de mão de obra. Então, você vai tentar industrializar ali ao máximo. Como é que a biocasa ajuda a gente nesse momento complexo de conectar todos esses pontos aí entre fundação, achar uma construtora que seja ali razoável, de confiança, né? Porque tudo isso tem que ser muito, tem um compliance muito assertivo ali para não cometer algum risco, né? Hoje, até respondendo objetivamente, eu não usei você como exemplo na reunião, fique quieto, pode ser que o Manuel fale, não, mas a industrialização da construção civil, hoje a gente está conectado nas principais fábricas, né? Hoje a gente está conectado na Steel Corp, a gente está conectado no Brasil Cubo, a gente está conectado na Tec Verde, a gente está conectado na Tech Home, né? A gente está conectado na Lightwall. Então, as principais fábricas de industrialização de construção civil no Brasil, a gente está conectado. E, por sua vez, cada fábrica dessa tem um programa interno de capacitação, que são os experts. A gente está conectado no ITIE, o Alan teve a oportunidade de estar com o Gilberto, que é o fundador do ITIE, numa live comigo, onde ele tem uma pós-graduação de industrialização da construção civil. Então, hoje a Biocasa ela está conectada nas principais fábricas que estão estimulando a industrialização da construção civil no país. E nós temos acesso a quem são os profissionais que estão se capacitando para isso. Por exemplo, na Lightwall, hoje o Ricardo, meu sócio, ele ministra os treinamentos do Expert, por exemplo, da Lightwall. Então, a gente sabe quem são as principais construtoras que já foram capacitadas pela Lightwall, e assim sucessivamente nas outras fábricas. Então, a gente sugere, né, 2, 3 nomes para aquele incorporador que está com a gente, e a gente vá, faça isso, visite obras deles. Então, tem todo um checklist aí para você ter, mas nós indicamos as construtoras. E dependendo do projeto, o Teodoro, sócio, ele administra a obra. Dependendo do empreendimento, aí tem uma administração também. Nós podemos estar ao lado aí da construtora, dependendo do empreendimento. Mas esse grupo aqui, eu me preocupo pouco com esse conhecimento técnico. A maior parte aqui de vocês tem mais conhecimento técnico até mesmo do que eu brinco, né? Vocês sabem, a obra ela não é tão problema, porque a gente pode fazer uma capacitação na Lightwall, a gente pode levar para fazer uma capacitação na Steel Corp, a gente pode levar vocês para também se desenvolverem. E a biomassa, que já é um excelente produto, já é um passinho, né? A Dira disse bem, né? Quer começar por algum lugar? Olha, começa pela biomassa, que já é muito melhor do que a alvenaria convencional. Aí sim, o Ricardo, né, o sócio aqui, ele vai te ajudar com todas as patologias, de como capacitar a própria equipe. E fica tranquilo, a obra aí é a parte menos importante. É a parte que está todo mundo sofrendo com escassez de mão de obra, e nós temos um grande grupo de profissionais que estão se capacitando para a industrialização que não tem obra para fazer, porque o incorporador não quer fazer uma obra de steel frame, o incorporador não quer fazer uma... Então é o contrário, né? A gente começa a ter mão de obra especializada e não tem obra para essa mão de obra trabalhar. Falta de pedreiro é igual para todo mundo. Se quiserem fazer obra convencional, eu não tenho pedreiro. Isso aí eu não consigo resolver. Agora, se for uma obra já pensando em cabeça industrial, já dá para indicar. Pronto, agora achei microfone, achei câmera. Boa noite a todo mundo. Saudade de todo mundo. Fiquei um pouquinho sumida aí essa temporada final de novembro ou de 2025. Mas um prazer estar aqui com vocês. Nielson, eu gravei, assim, eu gravei alguns números, tá? Devo ter um grauzinho aí de TDAH,
mas me apeguei a alguns números. E aí foi 51%. No caso, né, da parceria com a Biocasa. É isso? Não, com a Bioinvest. Não, com a Biocasa. Tá. Qual a contrapartida, assim, teria alguma garantia, já que a gente vai estar né, no mesmo engajamento, na mesma entrega de energia, digamos, né, que a gente esteja os dois engajados em prol de algo. É, como que se daria essa questão? Ou se não, é risco total mesmo. Hoje toda incorporação ela tem um risco envolvido, é como se fosse abrir uma empresa. Então nós temos que tomar todos os cuidados, seguir toda a legislação para a gente ter o menor risco possível. Então, a gente sempre vai tentar buscar o maior lucro sem exposição de uma grande catástrofe, né? Mas é literalmente estarmos no risco junto. É um risco controlado, a gente sabe qual que é o nosso risco, quais são os nossos alvos. Por isso, inclusive, né, eu não posso garantir a vocês que nós vamos ser sócios. Nós vamos tentar ao máximo ser sócios, né? Mas tem coisas, às vezes, que nós não podemos ser sócios. Eu vejo, o Teodoro conduz muito essa parte, eu vejo algumas reuniões dele, ele fala, Mila, rasga essa tua ideia, joga no lixo, porque isso vai te causar uma ruína. Vamos escolher um outro terreno, vamos escolher um outro lugar. Então, quando eu falo, né, cabeça de artista e apego, não funciona. Você tem que vir com uma cabeça de negócio e achar o melhor negócio possível. Então, é isso daí. Não existe garantia, existe probabilidade, né? O que é mais provável? O Alan deu um exemplo que é a real. Quem está no jogo, eu não estou te vendendo um curso. Faz aí e se vira. A gente está no risco junto. Então, para entrar no risco, a gente precisa estar todo mundo muito confortável, sabendo, né, quais são os prós e contras de cada operação. Tá? Mas aí é caso a caso, tem um risco envolvido. A única regra do jogo é, na primeira incorporação, a gente precisa ser majoritário. Porque no meio do caminho, quando envolve dinheiro, no meio do caminho você pode ficar com a cabeça um pouquinho aérea e você prejudicar algo que, às vezes, a gente vai precisar tomar uma decisão que é igual o médico, né? O paciente está ali sangrando, precisa estancar o sangramento naquela hora. Se a gente deixar a mãe dele cuidar dele, talvez ela não vai tomar a decisão do jeito que precisa para estancar aquele sangramento. Então, é por isso que a gente precisa ser majoritário para determinado. A gente precisa tomar uma decisão. Eu tenho uma dúvida, Marilise. Ô, Marilise, tudo bem? Eu só não vou abrir a câmera porque eu fiz um procedimento e eu estou inchada. Desculpa. Não, fique tranquilo. Seguinte, eu tenho terreno, eu tenho uma empresa parceira de steel frame. Eu gostaria de saber, vocês auxiliariam na questão de achar investidores? Exatamente. Uma das partes, né? A gente não tem dinheiro infinito e não tem investidor infinito. Mas uma das partes é esse crédito antes do registro de incorporação. A gente precisa entender o que vai ser construído, qual que é o tamanho desse dinheiro que a gente precisa. Pode ser que você, às vezes, não tenha dinheiro, mas você tenha, né, um amigo, eu uso o amigo porque não precisa ser parente, que tem um imóvel que está alugado. E ele cederia o imóvel dele para ser colocado em garantia. A gente consegue, às vezes, levantar o dinheiro de um bem que está mobilizado, por exemplo, para conseguir. Às vezes, o investidor está dentro do próprio negócio. Tá. Mas sim, a gente contribui em toda essa jornada, né? Desde a escolha do terreno, a permuta do terreno, a vocação do terreno, qual que é a arquitetura do terreno vocês vão contribuir e como que vai ser a arquitetura financeira para que esse empreendimento seja viabilizado. Não tem Tá, dinheiro ok. infinito. Eu gosto de dizer isso. Não é fácil, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui não é fácil. Se fosse fácil, já todo mundo estaria fazendo. Mas é possível. E é um trabalho que, se a gente começar a trabalhar hoje, daqui 5 anos, está todo mundo num outro degrau financeiro. E não é também um dinheiro de curto prazo, não é esses negócios na internet que você vê aí, bets, apostas, não é nada disso. É trabalho, é abrir uma empresa, todo mundo aqui é extremamente maduro, sabe que uma empresa ela vai ganhando tração com o decorrer dos anos.
Tá, ok. Mas a gente ajuda sim, Tem mais uma pergunta. tá? Você disse que a gente não entra com dinheiro. Ou eu Pode escutei, entrar com pode dinheiro, entrar, né? não necessariamente você precisa, mas pode. Se você tiver esse crédito, qual é o dinheiro mais difícil para a incorporação? É o crédito antes do registro de incorporação, porque ainda aquilo é só uma ideia, mesmo. Então, depois do registro, vários bancos, fundos. Então, esse 5% do VGV é o dinheiro mais crítico. Se você tiver esse dinheiro, é muito mais rápido o teu negócio, inclusive. Tá. E aí você já está um passo à frente. Então era isso aí. Ok. Muito bom. Alan, acho que é isso. Bateu um papo bom. O Alan falou, aliás, fala 30 minutos. Foi 1h40, até que o papo tá bom. Não, acho que tá legal, o papo tá bom. Mas eu acho sim que também está na hora de irmos, né? A gente pode marcar um outro momento, se for o caso, mas eu acho que, do ponto de vista prático, eu acho que foi muito legal, valeu muito a pena. Acho que as pessoas que estão aqui ao vivo e as que vão assistir a gravação, acho que o próximo passo, Nielson, seria a gente passar, não sei, você que me diz, mas seria passar o seu contato para poder fazer um a um. E aí você, então, convidar para participar ou não da, da comunidade, ou se você quiser, eu posso compartilhar o link da comunidade. Aí você que me diz o que que é o próximo, o que que você gostaria que fosse o É, próximo passo. a gente precisa entender o tamanho do problema, né? Que é um problema bom. Você tem uma comunidade grande, as pessoas vão assistir ao vivo e fazer um a um. Quem faz as reuniões sou eu, o Teodoro e o Luiz. Então, a gente pode fazer nas reuniões. Só que como você já conhece a comunidade, ó, e você tem aí um grupo, você pode já deixar as pessoas entrarem na comunidade, no grupo de WhatsApp. Mas eu não deixaria de vocês agendarem. Eu vou deixar o meu telefone, ou aqui, ou você pode mandar no grupo, mas vocês podem anotar, até para ficar na gravação. O DDD ele é 11, se vocês quiserem anotar aí, é DDD 11 94524 2812. Vai ficar na gravação. Então, 11 94524 2812. Esse é o número da central de atendimento da Biocasa, onde a Sara, né, até obrigado, Emanuel, por colocar no chat. Esse é o número aí que a Sara, nossa assistente, ela atende todos vocês, ela organiza a nossa agenda, ela agenda esse um a um, ela tem a agenda de todos os diretores. Não deixe de agendar esse bate-papo. Ele é uns 40 minutinhos, tá, pessoal? Não é nenhum. É uns 40 minutinhos, a gente entende, né, o processo, explicamos um pouco mais a fundo a Biocasa e para vocês darem o próximo passo. Mas a comunidade, Alan, o link da comunidade, pelo menos o grupo que está aqui, quem você quiser, ó, entra na comunidade, mas assiste a aula. Só não gostaria que o cara entrasse avulso lá sem saber o que está acontecendo. E aí não adianta. Legal. Então tá, então eu vou compartilhar o link da comunidade e compartilho, vou ver se põe o link lá direto ou se eu peço para poder. Quem assistiu, eu vou pensar aqui e vou ver. Mas Eu eu coloco lá. colocaria uma sugestão para você, e eu não contaria para ninguém. E quem assistiu até o final vai saber, ó, o link da comunidade está na descrição do vídeo aqui que o Alan vai compartilhar com vocês. Então, você entra aqui na comunidade, está na descrição do vídeo. Então, você não precisa compartilhar. Quem assistiu até aqui vai chegar na comunidade. Aí, quem chegou na comunidade já assistiu, pode ficar tranquilo. Está na Boa. descrição do vídeo aqui. Aí Ok, tá combinado. quem quiser liga para ele, Alan. Tá combinado. Pronto. Eu vou botar na descrição do vídeo, eu ponho o link da comunidade. Então, amanhã, quando eu compartilhar o vídeo, pessoal, vocês já sabem, clica lá e clica no link da comunidade que vai estar na descrição do vídeo. A gente que E, assistiu ao vídeo já pode ir até o final e clicar só no link, né? Só pode não, clicar no não, link, você já exatamente. sabe. Nem precisa, não, vai na descrição, né? Tá bom. Não, A mas gente para dá um jeito vocês lá. Pode aqui, ficar tranquilo que não vai ter um monte de gente doida entrando lá, não. Pode ficar não, tranquilo. eu vou fazer um compromisso com vocês aqui. Eu posso colocar, inclusive, a comunidade agora aqui no chat. Só que eu peço só esse comprometimento. Não envie o link, fique com ele para você. Aí deixa o pessoal assistir para não entrar ali de maneira avulsa. Eu vou colocar aqui no chat para esse grupo que está aqui, ó, aí o pessoal já entra no. Isso, quem está aqui já resolve o assunto.
Boa. Já entra no link da comunidade aí, vocês que estão aqui. Niels, gente, como é que é? Pouca gente, talvez não entre, mas louca sim, porque arquiteto louco todo mundo tem um pouco. Ah, mas sinceramente, eu não puxo saco de ninguém, pô. Mas o que vocês. Eu não teria saco para ser arquiteto, não. Cliente, não, eu digo, cliente final, está envolvendo o sonho. Aí fica, eu acompanho a arquitetura. Pô, aí muda esse risquinho, mas esse risquinho aqui não pode ser mais para cá. Aí, né, o palpite vai na obra, não era mesmo o tom do Pantone que eu vi na tela do seu computador. Aí começa aqueles emboscos. Tem que ter paciência, né? Arquiteto é uma terapia diária, né? E vocês são então de parabéns pela atividade. Eu coloquei no chat o grupo da comunidade aqui. Aí vocês clicam aí, salva ele, que aí eu autorizo vocês a entrarem lá, sem problema. O arquiteto tem que ter, né? Amor à profissão, Ali. É bem legal que não tem são duas coisas. Não dá para ter uma incorporação sem terreno e não dá para ter uma incorporação clássica sem o arquiteto. Você pode até construir sem arquiteto, porque 90% das obras do Brasil não tem arquiteto. Mas a incorporação não dá para ter sem arquiteto. Você tem o arquiteto, então o que eu faço aqui, eu dependo muito, né, de toda a qualidade técnica de você. Bom, assim, Fala, finaliza aí. Obrigado pelo tempo, cara. É sempre bom estar com o seu grupo aí. O pessoal é bem esclarecido. Eu gosto de conversar com gente inteligente. É bem legal, então fica produtivo. Parabéns. Essa turma aqui é de ouro. Só gente finíssima. Então é isso, turma. Obrigado hoje à noite. Foi muito legal. Acho que começamos o ano com a boa atividade aí positiva. Marcando, acho que foi muito ilustrativo desse novo momento do HBC, ter a sua palestra aqui, o seu recado aqui, Nelson. E obrigado a todo mundo, obrigado, Nielson. E é isso, amanhã tem mais. Amanhã nós temos, o Nielson está participando ativamente dos bastidores aí da Mostra Casa Saudável. Nós estamos aí, na verdade, essa decisão já está rolando desde outubro do ano passado, né? Então, temos aí 4 meses e pouco de elaboração para poder apresentar o que nós vamos apresentar para vocês amanhã. Mas amanhã nós vamos falar do conceito mais do que tudo, da casa e tudo, vamos falar como é que vai ser a ideia e tal. Então, assim, eu estou empolgado demais e eu espero que vocês participem, porque vai ser muito legal e a gente montou um jeito de todo mundo poder participar de alguma forma. Então, assim, desde participar com ideias, não sei o quê, até assinar espaços e etc., vai ter espaço para todo mundo. Então, e é uma coisa que nós vamos construir juntos. Vai ser diferente da outra amostra que a gente elaborou muito para depois apresentar e colocar à disponibilidade, à à disposição de vocês, né? Agora não. Agora a ideia é vamos fazer esse troço junto. Então, assim, apesar da gente ter 4 meses de elaboração, a gente ainda está numa fase muito incipiente, muito semente, e é essa fase mesmo que a gente quer apresentar para vocês. Então, venha amanhã que vai ser bom. E aí a gente dá o tiro de start oficial amanhã. Então, um beijo para vocês, gente. Obrigado. Saudades de Obrigado, ver Alan. vocês todos aí. Adorei ver as carinhas. Muito bom. Beijos. Obrigado. Valeu, Nelson. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.